Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma edição do Invoicing Webinar Series da Sovos. Este é um conjunto de webinars dedicado a promover o conhecimento geral sobre a faturação eletrónica, os desafios, as exigências legais, as tendências a nível local e global e o seu impacto também na transformação digital das empresas e na economia. Na edição de hoje, estaremos dedicados ao SAFT, em particular no cenário de Portugal. Iremos abordar as obrigações legais, mas também os desafios e oportunidades da auditoria digital. No final, iremos também reservar espaço para perguntas e respostas que poderão nos colocar através da ferramenta aqui do chat. Convosco hoje estarei eu, portanto, que sou Jorge Ribeiro e sou gestor de produto na Sovos, produtos de analytics, análise de dados e também de SAFT. Portanto, para hoje, preparamos aqui esta agenda, no fundo em que começaremos por uma breve introdução àquilo que é o SAFT, para aqueles que podem não estar tão familiarizados com este tipo de relatório. Seguindo depois, para mostrar aquilo que tem vindo a ser a tendência global deste normativo, a sua evolução a nível mundial. E posteriormente passaremos outra vez a fazer um dig deeper na realidade nacional e que desafios e oportunidades é que esta regulamentação também nos apresenta, em particular em foco, claro, no setor empresarial. E no final, portanto, após isto, teremos aqui algum tempo e espaço para responder a perguntas que nos possam surgir no chat. Que convidamos, claro, todos a colocarem as questões que possam ter. Portanto, começando e partindo aqui para então, o que é o SAFT. Portanto, como podem ver, temos aqui um pequeno resumo daquilo que é, no fundo, a definição. O SAFT em si, as siglas, significam Standard Audit File for Tax Purposes, e daí SAFT. É um ficheiro tipicamente em formato XML, e o seu objetivo, como o nome indica, portanto, quando foi criado como um padrão internacional da OCDE, e daí também vermos que, de facto, a sua adoção vem de países maioritariamente europeus, que começaram com a sua adoção. E, de facto, o objetivo, como o nome indica, é de que sejam um ficheiro que permita uma auditoria de forma mais standardizada possível para efeitos fiscais. Como podemos ver aqui nesta tabela também que apresento, e para aqueles que conhecem menos, os ficheiros SAFT contêm um conjunto de informação muito amplo. E isto, é importante também referir, torna com que estes ficheiros sejam substancialmente diferentes daquilo que normalmente estamos habituados a ver nos nossos dia-a-dia de trabalho e de obrigações fiscais que temos que as nossas empresas têm que responder, em que muitas vezes entregamos um relatório, uma declaração, cujo objetivo é o cálculo de um imposto no final, ou então uma obrigação declarativa sim, mas estamos a declarar, por exemplo, uma transação que ocorreu, ou um conjunto delas, ainda que não muito amplas, mas sempre sobre um conjunto relativamente reduzido. Temos sempre um propósito, há sempre um modelo dentro de um âmbito mais reduzido. No caso do SAFT, e como vemos aqui, efetivamente, toda a informação praticamente da empresa sobre múltiplos diferentes temas é enviada num único ficheiro. E aqui, de facto, é um diferencial significativo face aos outros normativos que vemos. E o que é que isto acaba por ser? Portanto, se percorrermos aqui então a tabela e vermos, temos a contabilidade, temos dados de contas a receber, portanto,
estamos a passar, somos obrigados a enviar informação sobre os clientes, sobre as faturas, os recibos. Temos informação também sobre contas a pagar, dados de fornecedores, documentos de compra. Não é o caso português. Não enviamos no SAFT em Portugal os documentos de compra, mas noutros países e em muitos países, até diria a maior parte deles, efetivamente os documentos de compra também são enviados e partilhados no fecheiro. Pagamentos, os ativos fixos, inventário e, mais recente, temos visto países a adotar na Europa mais estruturas para além destas que estão aqui e que estariam preconizadas na OCDE e que nós estamos a ver aqui. Temos inclusivamente a estrutura de owners, ou seja, daqueles que são os detentores de capital da empresa. E, portanto, como vemos, a importância deste normativo é que no momento da sua submissão existe um conjunto de regras, a maior parte de cada um dos países tem um conjunto de regras pré-definidas sobre o fecheiro e rejeitam muitas vezes a recepção do fecheiro caso um conjunto pré-definido de regras não esteja a ser cumprido nessa informação, mas isso apenas garantir o cumprimento do envio do documento pode, de facto, não ser suficiente para nós, enquanto empresa, falando nessa perspectiva, porque, novamente, o propósito deste fecheiro não é apenas a sua recepção no momento inicial em que ele é solicitado, mas é que, de facto, posteriormente, esse fecheiro seja aberto, analisado e estudado pelas autoridades competentes e para efeitos de reporte fiscal, onde irá haver um cruzamento de dados, que eu também já irei falar em mais detalhe mais à frente, mas é importante perceber que, de facto, aqui estamos a enviar, seja a que entidade for que nos solicite este fecheiro, uma janela sobre aquilo que, na verdade, é a realidade do nosso sistema interno, das nossas empresas e do nosso ERP. Pois outra dificuldade acrescida que estes fecheiros nos trazem é que, de facto, são um fecheiro em XML e que nem sempre, dependendo das dimensões e dependendo também do nível tecnológico de cada uma das empresas e das áreas que estão envolvidas na criação e tratamento destes fecheiros, não é propriamente fácil de qualquer elemento da equipa consiga trabalhar facilmente a informação, porque ela está estruturada, como veem aqui do lado direito, o exemplo de uma fatura. Não é de todo um formato que nós normalmente estamos habituados a ver uma fatura, para além de que, claro, pensando que este fecheiro terá que conter toda a informação da empresa, muitas vezes para um ano fiscal completo, muitas vezes é esse o requisito, ou seja, tem que ser um fecheiro para o ano fiscal completo. Estamos a falar de milhões de registros e, portanto, efetivamente, mesmo algumas ferramentas que nos permitem trabalhar XML de uma forma mais amiga do utilizador e mais fácil de compreensão e análise, têm dificuldades em lidar com estes volumes. E novamente aqui o enfoque é que, de facto, efetivamente, isto é um fecheiro que contém todas as transações e todos os dados mestres das empresas. Passando agora, portanto, já fizemos aqui, no fundo, um pequeno introdução àquilo que é o normativo, aquilo que é o SAFT. Eu agora gostaria também de vos mostrar aquilo que tem vindo a ser tendência mundial e aquilo que tem vindo a ser, de facto, a adoção por diversos países deste normativo. E começava precisamente por aquilo que é a adoção do SAFT em si, ou seja, deste formato que falamos, do formato OCDE, e depois no próximo slide já gostaria também de vos introduzir um outro conceito mais abrangente do que o SAFT, mas que está em linha com este tipo de fecheiros. Portanto, vemos aqui nesta parte da apresentação, é no fundo uma linha temporal e em que temos diversos países, a maior parte deles, como referi já anteriormente, portanto, países europeus, onde Portugal e o Luxemburgo são aqui, portanto, dos primeiros países em que, de facto, decidiram adotar este formato e esta regulamentação, mas vemos que até muito recentemente
temos outros países, de facto, a adotar o mesmo normativo. Tivemos recentemente, ou mais ou menos recente, a Roménia, portanto, em 2022, com o principal enfoque depois em 2023, as empresas na sua submissão do fecheiro. Temos agora este ano recentemente a Ucrânia, que apesar dos seus desafios que todos conhecemos, de facto implementaram o SAFT porque era um projeto que já estava efetivamente em curso há alguns anos e teria que ter eventualmente a sua conclusão, e teve agora, e portanto estão neste momento também a exigir este fecheiro, e no início do próximo ano teremos também a Dinamarca, passará a ser obrigatório também o envio e a submissão do fecheiro SAFT. Sendo que aqui em particular, por exemplo, a Dinamarca, a Roménia, a Ucrânia, portanto, o volume de informação e o tipo de informação que é solicitada é mais abrangente do que aquilo que, por exemplo, é solicitado em Portugal. E isto, no fundo, também aqui para mostrar que, no nosso acompanhamento também da parte pública, e autoridades tributárias e governos, o que nós também notamos efetivamente é que há uma forte adesão a este normativo e que cada vez mais vemos a sua aplicação por diversos países. E vamos continuar a ver mais. Portanto, temos alguns que sabemos que estão próximos. É sempre difícil perceber o exato momento em que a legislação entrará em vigor, mas temos vários que estarão aqui a pensar implementar. Outro conceito que eu vos gostava de introduzir é o conceito do e-audit, como nós tipicamente também mencionamos, que no fundo acaba por ser o SAFT. O SAFT acaba por ser um fecheiro eletrónico de auditoria, tem o termo e-audit, mas que de facto pelo mundo, se formos procurar formatos de fecheiros similares ao SAFT, que apesar de possam não ter sido inspirados no template da OCDE, de facto acabam por ter também um formato XML e por submeter para o governo o mesmo tipo de informação que o fecheiro SAFT contempla, e portanto vemos aqui neste mapa mundo que efetivamente a adoção deste tipo de ferramentas é bastante vasta e tem vindo a crescer. E tem vindo a crescer porque, e aqui dando aqui já um salto para aquilo que possam ser os desafios e oportunidades, portanto, porque é que esta adoção tem vindo a acontecer por parte dos governos e porque é que há um enfoque tão grande neste tipo de formatos? Porque permite, portanto, em conjunto com todas as outras legislações, fecheiros e reportes em vigor, permite às autoridades tributárias e aos governos ter uma visão 360 sobre a economia e sobre a realidade das empresas. Portanto, aqui temos neste diagrama que fiz aqui do lado direito, como podemos ver, temos as autoridades tributárias que têm acesso a toda esta informação, temos a empresa no centro, que de facto a empresa é o centro desta informação e destas declarações, e de facto o fecheiro com o conjunto de todas as outras declarações, IVA, IRC, demonstrações financeiras que são reportadas no fim do ano, por exemplo, mais a faturação eletrónica, portanto, em direto, de facto, as autoridades tributárias acabam por conseguir criar uma base de dados muito extensa, que lhes permite perceber toda a realidade da empresa e todos os seus contactos e interações, e, portanto, ao contrário da visão da empresa, que a visão da empresa é muito focada nela própria, do lado do governo e das autoridades, como têm acesso à informação de todas as empresas, e também, em alguns casos, até de informação também de particulares, conseguem montar um mapa de todas as relações existentes, inclusive da cadeia de valor e da criação de valor do lado das empresas. E acaba por ser por aqui esta visão e esta capacidade de reação que isto permite, e também
do lado dos governos, novamente, uma melhor capacidade de cálculo e de antecipação e de estimativa da própria receita fiscal. Um dos exemplos que tivemos, já agora se me permite também partilhar convosco aqui da nossa experiência, recentemente, recentemente que já passou algum tempo, mas passamos pela experiência do Covid, passamos pela experiência do fecho de todas as economias mundiais, praticamente, e o que é que detectamos nessa realidade? É que, efetivamente, não foram os governos e as autoridades de países que consideramos altamente desenvolvidos, como, por exemplo, a Alemanha, que são países de capital intensivo e que de facto têm indústrias e costumam estar na vanguarda de muitos dos desenvolvimentos e dos avanços tecnológicos, ou que estiveram durante muitos anos, não foram esses os países que tinham na sua posse hum, a melhor informação e maior número de informação para lidar e poder enviar e disputar para as economias os apoios adequados. Verificamos que foi em, muito, em muitos casos os países, por exemplo, da América do Sul, que tinham de facto acesso à informação em tempo real e que conseguiram perceber de imediato quais eram os setores, empresas e em particular, que estariam a perder receita, que estariam a perder volume de faturação e que estavam a ser mais afetados pelo fecho da economia e puderam então criar ferramentas que melhor as apoiassem e mais dirigidas àquilo que seriam os setores ah, que necessitariam. E porquê? Porque de facto já têm implementados todas estas, todas estas obrigatoriedades mais pesadas até a nível de carga fiscal, no sentido de reporte fiscal, do que aquilo que são alguns dos países europeus, mas depois de facto também permite, do lado da autoridade tributária, ter toda estes recursos à sua disposição, que em momentos críticos e chaves, como foi o cenário de Covid, de facto deu-lhes uma vantagem competitiva quando comparados com outros países ditos mais evoluídos. E de facto é por isto e por esta realidade, e neste momento provada e comprovada, que efetivamente os governos e as autoridades estão a apostar cada vez mais neste tipo de normativos, um, para ter esta visão, para poder ter um maior controle de todas as transações de forma contínua, portanto em direto, para conseguirem ter também os processos digitais integrados em todo o seu ecossistema e de conseguirem ter esta informação e depois conseguirem também ter, como diz no slide, a transparência e corroboração desta informação, fazendo o cruzamento da informação recebida um, em direto e, por outro lado, aumentam a certeza sobre a sua receita fiscal, assim como a taxa de sucesso da litigância que possam vir a disputar, porque como têm acesso a mais informação, quando despoletam divergências e quando apostam ah, portanto, na litigância sobre uma divergência, têm mais informação do seu lado e estão mais suportados para defender essa litigância e, portanto, aumentam, claro, a sua taxa de sucesso da mesma. Agora, passando para aquilo que é a realidade já portuguesa, portanto, tivemos a dar aqui uma visão global e daquilo que tem vindo a ser, portanto, o panorama dos governos e da adoção deste tipo de normativos. E agora passando aqui para a realidade portuguesa, o que é que nós temos neste momento? Portanto, temos neste momento o envio e a faturação eletrónica, portanto, diria que é em tempo real, que as empresas têm que reportar para efeitos também de IVA. Depois tem até ao dia 5 para o envio do SAFT da faturação, que neste caso o SAFT da faturação e o envio até ao dia 5 já está a servir um propósito que não é só o de auditoria do fecheiro para efeitos fiscais, é também o de alimentar outras ferramentas que as autoridades tributárias, e neste caso a portuguesa, está a pôr ao dispor da economia e dos seus cidadãos, que é o portal do e-fatura, e que permite consultar não só as empresas, mas também os particulares, todas as faturas que foram emitidas para aquele contribuinte. E, portanto, já vemos aqui portanto, um outro caso de uso, não é? Um outro que é um desafio e uma oportunidade sobre a utilização do fecheiro SAFT.
E temos também, quer a nível de inspeção, que já é obrigatória atualmente, o envio do fecheiro e a entrega obrigatória do fecheiro SAFT, não só com a informação da faturação, mas também com a informação da contabilidade, que será que pode ser solicitado e é solicitado ao nível da inspeção. Portanto, quando uma empresa tem uma inspeção, a autoridade tributária solicita esta informação adicional para além daquela que já possui e passará, ou prevê-se que passará a ser obrigatório anualmente o envio deste fecheiro para o pré-preenchimento, apoio ao pré-preenchimento da IES, a partir de 2026, sendo que foi previsto no Orçamento de Estado, que já foi aprovado na Generalidade, o adiamento desta obrigação anual, ou seja, deixaria de ser uma solicitação por parte da autoridade tributária em âmbito de inspeção e passará a ser obrigatório o envio anual, mas que passará muito provavelmente para 2027, referente ao ano 2026. Portanto, estarão as empresas a reportar, todas elas, em 2027, a sua contabilidade via o SAFT da contabilidade, referentes ao ano 2026. E, portanto, isto aqui será algo, em termos de janela temporal, entre abril, o reporte, para que depois possa estar pré-preenchido na IES em julho. E ainda sobre o panorama nacional, e agora falando sobre um pouco o cômputo geral das múltiplas obrigações de reporte e da informação que nelas contém no cenário português, nós vemos que efetivamente as empresas têm uma carga significativa de envio de informação e alguma dela efetivamente até é duplicada. Portanto, temos aqui a questão do SAF da faturação, falamos há pouco, portanto, tem faturas, tem dados de clientes. Temos também o envio e a comunicação, portanto, no caso da faturação eletrónica, que novamente volta a ter informação sobre as faturas, que por sua vez o SAF de faturação também o tem. Temos também o envio de produtos, portanto, é outro da informação que está duplicada. Inventários, documentos de transporte, e há mais do que uma ferramenta de envio deste tipo de informação. No final do ano, temos que reportar os inventários, mas parte dos inventários depois também já é reportado em âmbito de SAFT. Temos a questão dos planos contabilísticos, que, portanto, também enviamos em âmbito de SAFT e que depois, por sua vez, também será enviado novamente no âmbito da IES. E, portanto, há aqui, efetivamente, e nota-se uma duplicação que não é por acaso. Portanto, esta informação, no fundo, e aquilo que vemos de todos os governos, não só o português, é que estão a criar efetivamente as suas bases de dados globais e que a informação em duplicado neste momento, o objetivo é efetivamente fazer este cruzamento de dados, fazer esta pré-validação, para também ajudar e começar a educar, por assim dizer, a economia de que, de facto, a informação tem que estar correta, tem que estar de acordo com os normativos e a regulamentação em vigor, e que de facto é para aí que caminhamos. Eventualmente, e passados que estejam, e se tivéssemos aqui a possibilidade de fazer um fast forward para daqui a alguns anos, portanto, deixando de haver a necessidade deste cruzamento de dados. Porquê? Porque de facto as empresas, ao fim de algum tempo já de inspeções, de divergências, de todo este caminho percorrido, a informação efetivamente começa a vir e a estar sempre consistente. Aí poderemos começar a ver, de facto, do lado das autoridades, um relaxar e um diminuir do número de documentos e de reportes que tem que ser feito, porque, efetivamente, o reporte já vem de forma correta, já não há, portanto, o cruzamento de dados já não acrescenta valor, porque não há divergências, e aí começaremos a ver, então, um relaxar desse número e quantidade de pedidos e de reporte que é necessário. Até lá, portanto, estes de facto é a realidade que nós temos hoje em dia, é aquilo que as empresas enfrentam, e aqui também, no fundo, aquilo que eu trago também como, e que vejo e que tento também encarar no dia a dia, é a forma como olhamos e encaramos esta realidade.
enquanto desafios, portanto, claramente conseguir identificarmos que desafios temos, mas que tipicamente isso é-nos mais fácil e mais natural. Portanto, quando nós temos um pedido, a autoridade tributária efetivamente exige o SAFT ou exige outro qualquer relatório, à partida encontramos imediatamente os desafios que teremos dentro das nossas organizações para criar e para conseguir cumprir com aquilo que nos está a ser solicitado. Mais difícil muitas vezes é conseguirmos ver dentro destes desafios as oportunidades que também nos são colocadas e é um bocadinho isso que eu também quero trazer aqui hoje. Portanto, por um lado, hum, enquanto desafios para as empresas, o que é que nós temos? Temos, e partindo aqui desta escala, então temos de um lado da obtenção dos dados, aquilo que aqui se chama geração, extração de dados, da informação dos nossos sistemas, que são múltiplos, muitas vezes não é só um. Portanto, temos que tirar muita informação, seja para o SAFT, seja para um fecheiro e audit de outro país, seja para outro tipo de declarações. Portanto, há muita informação que tem que ser comunicada e isto é o primeiro desafio, é obter esta informação e depois conseguir reportá-la no formato que é exigido. Depois, a seguir, teremos também um problema que é, ok, vamos supor que conseguimos resolver o primeiro desafio, extração, geração. O desafio seguinte é, ok, extraímos, geramos, mas temos qualidade na informação que extraímos? Estamos de facto a reportar tudo? Estamos de facto a reportar o que tem que ser reportado? Estamos a dar informação a mais, por exemplo, que não pretendemos? Estamos a dar a informação correta? Ou podemos estar, por sua vez, a induzir em erro, inclusivamente a própria autoridade tributária, quando receber e for analisar esta informação? Portanto, esse é o segundo desafio, que é garantir a qualidade dos dados e da informação que estamos a enviar. Depois, numa fase seguinte, e que está, de certa forma, ainda assim relacionada com a qualidade, que é a auditoria do conteúdo, portanto, garantir efetivamente que nós próprios também, enquanto empresa, sabemos que informação estamos a comunicar, que números, que totais, portanto, o total de faturação, qual é o total de faturação que eu estou a comunicar no meu fecheiro SAFT, por exemplo. Sabemos, porque do lado da autoridade tributária vai claramente saber. Portanto, aqui é esta questão. E até outra também, que é, de facto, temos, e vou falar em mais detalhe à frente, que é se de facto temos informação também do nosso lado e podemos fazer uma pré-auditoria aos nossos registros. Portanto, muito provavelmente, grande número de empresas já tem alguma forma de auditoria interna aos dados da empresa, mas com as suas ferramentas próprias. A dúvida aqui é se os dados estão a ser corretamente refletidos e se efetivamente estamos com confiança sobre o fecheiro que estamos a enviar. E a única maneira de o ter essa confiança é efetivamente também realizando uma pré-auditoria, digamos assim, a esta informação antes de a submetermos, assim como fazemos com as declarações de IVA, com os outros normativos que somos obrigados. Portanto, há sempre uma revisão e uma validação antes da sua submissão e aqui, no fundo, é um desafio adicional que temos para as empresas, porque, novamente, recordando o que falei no início, são milhões de registros, milhões de dados e, portanto, o desafio é acrescido neste cenário. E daí decorre também o desafio seguinte, o desafio de exploração. Portanto, como são, neste caso, os fecheiros de auditoria eletrónica, são fecheiros com muita informação e dos quais não só informação neles contida, e é importante perceber isto, mas também informação que deles pode ser inferida. Portanto, de um fecheiro eletrónico de auditoria, efetivamente, quem está na posse desse fecheiro, seja que a autoridade for, há muita informação que daí pode ser calculada ou derivada e inferida. E, portanto, do lado das empresas, é necessário também que haja essa capacidade de exploração e de trabalhar esses fecheiros de maneira a também poder inferir essa informação e perceber efetivamente qual é a exposição que a empresa está a ter. Porque é importante também não esquecer aqui que estes fecheiros, e falando agora novamente apenas na realidade portuguesa, portanto, nós sabemos que o fecheiro da contabilidade passará a ser, eventualmente, alguns do tempo, um instrumento de facilitador da IES,
e com o passar do tempo, eventualmente será algo até cada vez mais automático. Portanto, será algo facilitador da IES. Por um lado, é bom para a economia, uma oportunidade, é menos, eventualmente, reduz a necessidade e a duplicação novamente, de reportes. Mas, por outro lado, o que é que isto significa? Significa que nós estaremos a reportar no fecheiro da contabilidade um conjunto de informação, que depois é preenchida na IES, que depois, por sua vez, é vertida nas bases de dados públicas, que sabemos que estão disponíveis para quem as quiser consultar e que alimentam também muitas das ferramentas que existem no mercado de rating, ah, para cálculo de rácios financeiros e riscos comerciais. E, portanto, ou seja, no fundo, o que é que estamos aqui a observar? É uma ligação entre esta informação, que é a informação sobre a qual depois o mercado olha e avalia as nossas empresas, e a origem dessa informação, efetivamente, é estes reportes fiscais que estamos aqui a falar. E daí, de facto, torna cada vez mais relevante que as empresas também tenham esta visão que não têm. E depois, por outro lado, e portanto aqui falando das empresas que são multinacionais e que são globais, temos o problema das localizações, ou seja, temos uma empresa em Portugal que tem que enviar o SAFT, que é de um determinado formato. Cada país faz a sua adoção do formato ou do template da OCDE e, portanto se vamos supor que a nossa empresa também está na Dinamarca, que falei inicialmente, que é portanto, um dos países que recentemente também vai adotar o SAFT, aliás, já adotou, vai passar a ser obrigatório em 2025. Portanto, terá de cumprir nas duas localizações e a forma como cumpre não é necessariamente ou exatamente igual. O facto de termos uma solução que nos permite cumprir com a regulamentação portuguesa, como cada país tem bastante liberdade naquilo que pode fazer, isso de facto não significa que a mesma solução e exatamente os mesmos critérios possam ser aplicados para outro país e estaremos automaticamente em cumprimento também aí. E, portanto, é outro dos desafios. Aqui, efetivamente, as empresas têm uma grande dificuldade em ter esta mesma visão que falei há pouco, esta visão de 360 sobre a sua realidade. Que, de facto, as autoridades tributárias estão-se a posicionar por via das obrigações fiscais para ter, mas, de facto, a complexidade dos sistemas que as empresas têm no seu dia-a-dia dificulta que elas consigam ter esta mesma visão. Conseguem, de facto, e já têm muitas vezes isso que observamos na realidade, as nossas empresas têm um conjunto de mecanismos e ferramentas auxiliares para lidar com esta complexidade interna e esta multiplicidade de sistemas. No entanto, as mesmas não são necessariamente não estamos a olhar exatamente a mesma informação que estamos a reportar, mas é a informação que estamos a reportar para fora que vai ser a maneira como nós vamos ser percepcionados. E, portanto, aqui no fundo o desafio que também vemos é, ok, o ficheiro Excel que nós estamos a produzir no nosso controle de gestão, vamos partir deste exemplo, está adequado e não estamos nós, ao produzir este ficheiro, a introduzir no próprio processo internos das nossas empresas um conjunto de correções e melhorias e aumento de informação àquilo que estamos a obter diretamente dos nossos sistemas. Ou seja, esse Excel que nós depois nos servem muitas vezes para tomada de informação, de gestão e tomada de decisão, não é muitas vezes alterado ou não tem muitas vezes os procedimentos auxiliares que aumentam a informação. Muitas vezes o que vemos na realidade do dia a dia é que de facto têm. E portanto, tendo, significa que aquilo que nós estamos a extrair de forma automática para as autoridades tributárias não vai refletir essas alterações. E, portanto, nós já muitas vezes não estamos a trabalhar em cima daquilo que é a mesma realidade sobre a qual o mercado nos vai percepcionar. E não estamos a trabalhar em cima daquilo que consideramos ser a fonte de verdade, que a fonte de verdade passa a ser aquela que nós divulgamos para fora da empresa via estes normativos e estas exigências tributárias. E, portanto, aqui aquilo que também nos coloca é um conjunto de oportunidades, e uma delas eu acho que acaba por ser a gestão de risco proativa.
Portanto, estas declarações obrigam a que nós tenhamos que nos afastar daquilo que consideramos o processo tradicional, em que fazemos um conjunto de reportes, enviamos a informação, temos o fecho contabilístico do mês, fazemos e só depois, no fim, quando já estamos perto de uma inspeção ou perto de uma auditoria interna, é que fazemos as nossas validações. Só que nesse momento já não podemos muitas vezes voltar atrás nos nossos sistemas e fazer as correções de forma atempada. E aí o que se pensarmos desta perspectiva, se pensarmos neste tipo de fecheiros e de reporte, não apenas como uma exigência, mas como uma oportunidade, é que vemos? Vemos que eu posso utilizar as ferramentas digitais, automáticas, que nos geram este fecheiro, para eu pôr as minhas equipas internas a trabalhar em cima desta informação de forma atempada. Eu não preciso de gerar o fecheiro, por exemplo, SAFT, o exemplo que estávamos aqui a falar, apenas no fim, quando ele me é solicitado. Eu posso gerar o fecheiro SAFT a cada 2 semanas ou a cada mês, e todos os meses eu tenho um processo interno de validação da informação que nele contém. Muita dela até pode ser automatizada, porque o fecheiro, portanto, cumpre um standard e, portanto, conseguimos automatizar muita desta informação e, de facto, consigo injetar muito mais cedo no processo, e, portanto, aquilo que aqui embaixo vemos como sendo, digamos, o processo do futuro, eu consigo injetar mais cedo estas correções e, de facto, quando chega ao momento do reporte, eu estou confiante da informação que estou a submeter, para além de que estou também a aumentar a percepção de transparência da minha empresa perante a autoridade tributária, porque no momento em que de facto existe uma questão, uma dúvida, uma divergência, muito provavelmente eu já a identifiquei mais cedo, já tenho a justificação e poupamos tempo. E, de facto, o trabalho das nossas equipas fica muito mais estruturado, porque é algo que é recorrente, em vez de ser algo ad hoc que fazemos no fim do ano e sob a pressão que é estarmos em cima do momento de uma auditoria ou do momento em que, de facto, uma autoridade, seja ela qual for, nos coloca a questão e já estamos sobre escrutínio. Outros 2 casos de uso como oportunidade que eu gostava de vos trazer hoje aqui, portanto, que advém da, de facto do normativo existir. Uma delas é a automação e validação da receita, neste caso dos centros comerciais, que em Portugal acaba por já ser uma realidade, que se calhar alguns que tenham empresas dentro desse setor ou que tenham lojas eventualmente já estão a par deste requisito, mas eventualmente outros setores da economia e outras empresas podem não estar, em que de facto aqui sabemos as lojas, portanto, cobram rendas variáveis os gestores de centros comerciais cobram rendas variáveis às lojas dependendo do seu volume de faturação e portanto, até agora existia efetivamente um reporte dessa faturação mensal por parte das lojas, em alguns casos com alguma ferramenta, mas muito deste reporte acabava por ser efetivamente manual, portanto a loja teria a responsabilidade de reportar qual era o seu real volume de faturação para um determinado período e depois poderia ser alvo de auditoria por parte do, do gestor ou da entidade que efetivamente detém uh, o imóvel. E sendo que aqui, claro, o SAFT, o que é que veio introduzir? Veio facilitar e automatizar todo este processo e veio de facto permitir que haja um conforto maior, uma validação desta receita e, de facto, uma automação de todo este processo, com garantia, digamos assim, do valor que está a ser aqui cobrado. E, portanto, trouxe grandes ganhos de eficiência para o lado da parte de gestão da receita do lado dos centros comerciais, da parte das lojas. Trouxe também o benefício de poderem validar o seu fecheiro de forma atempada e, de facto, não introduziu uma obrigação que não existisse, portanto, as lojas teriam era 2 obrigações, a de envio do fecheiro SAFT, porque a autoridade tributária assim o exige, e a reporte mensal portanto, da faturação aos centros comerciais. Neste caso, eles estão aproveita-se a mesma obrigação fiscal, que neste caso é o envio do fecheiro SAFT, e a mesma informação pode ser disponibilizada para os centros comerciais, apenas no que refere, claro, aos dados, e aqui muita atenção também a esse cenário de apenas são transmitidos os dados relevantes para a inferência da receita, e efetivamente automatizou-se e melhorou-se este processo.
Outro dos cenários que também podem ter encontrado já no dia a dia naquilo que é a nossa carreiras profissionais é também o rating e o reporting financeiro, que falei curiosamente há pouco noutra realidade, mas aqui na parte da banca e do setor financeiro, o que há? De facto, é a oportunidade de retirar novamente uma duplicação de exigência de partilha de informação, que seja do lado das empresas e dos contabilistas terem que enviar no momento de avaliação de um crédito, ou no momento de avaliação de uma empresa, terem de enviar o balancete com a informação financeira da empresa produzida o mais recente possível, as demonstrações financeiras também dessa mesma data, para que depois seja feita então uma avaliação por parte do banco e toda esta informação é solicitada de forma adicional portanto, exige um trabalho específico, ainda que possa ser de maior ou de menor dimensão, dependendo de quão preparada a empresa tem esta informação interna. Mas a verdade é que existe um fecheiro de SAFT e o fecheiro SAFT já contém também esta informação e, portanto, o mais fácil para todos, e incluindo para o lado do banco, porque lhes permite automatizar todo o processo da parte central de balanços, digamos assim, portanto, de gestão e de criação de toda esta informação. Portanto, é consumir este fecheiro que depois, do lado do banco, consegue fazer uma análise, uma validação muito mais exaustiva, tem uma maior fiabilidade dos dados que recebe e consegue, de facto, auditá-los com uma maior granularidade e, portanto, aumenta o nível de confiança sobre o rating e sobre a informação que está a receber daquela empresa e permite, inclusivamente, por essa via, poder ter outro instrumento de redução do risco percepcionado daquela empresa, porque como recebe informação por via do SAFT que tem mais granularidade e que aumenta, e de facto permite-lhes aumentar esse parâmetro de fiabilidade, permite-lhes depois poder reduzir então o rating e, portanto, do lado do setor financeiro e bancário há todo um automatismo e um ganho de eficiência e, por outro lado, do lado das empresas também há uma redução do reporte, portanto, o reporte do SAFT, que é o mesmo que vai ser escrutinado pelo lado da autoridade tributária, e por lado de outras empresas também, possa ser auditores internos, etc. Será também aqui por lado do banco e, portanto, a empresa terá aqui uma visão melhor sobre o fecheiro e, novamente, estes fecheiros-chave, que é que concluímos? Que efetivamente acabam por ser a janela para o mundo, ou a janela que o mundo tem sobre a realidade da nossa empresa e geram-nos também oportunidades de criar processos mais eficientes, mais robustos, com mais granularidade, que nos dão maior confiança e que, por outro lado, nos permitem reduzir alguma da carga de processos manuais que tínhamos até então. E, de facto, é isto, ou seja, temos um conjunto de desafios, estes normativos, esta carga regulatória é grande, mas gera para as empresas e também para o nosso ecossistema da economia, de facto, muitas oportunidades de melhoria e de automação. E com isto, concluo aquilo que vos queria trazer aqui hoje e, portanto, abro agora o espaço para questões que possam ter. Aqui, neste caso, o que vos pedi é aquilo que possam ter como questão, se pudessem colocar no chat aqui da ferramenta do Demio, e eu tentarei então percorrer aqui em direto essas questões e respondê-las, ainda que sejam muitas, talvez possa não conseguir ter tempo de vermos todas, mas portanto, eu vejo que temos aqui já uma questão que se é possível editar manualmente um fecheiro SAFT gerado pelo software de faturação. Ora bem, uh, tecnicamente, claro que não sendo um fecheiro XML, é possível um utilizador poder abri-lo no seu computador e fazer alterações manuais. Portanto, de um ponto de vista técnico, sim, e sendo um fecheiro, claro, é passível de edição. No entanto, em termos de regulação, em termos de enquadramento de legislação, tal não é permitido. Ou seja,
o que a legislação exige é que, efetivamente, o fecheiro SAFT seja um espelho daquilo que são as transações das empresas e que estão refletidas no seu ERP, e como tal não permite a edição manual, ou seja, não podemos ir adicionar informação, por exemplo, ao fecheiro SAFT depois dele gerado. Portanto, ele tem que ter uma rastreabilidade com aquilo que são os sistemas fontes de origem. E, portanto, temos aqui outra questão, que se o fecheiro SAFT contiver erros, ele será automaticamente rejeitado pela autoridade tributária e deve ser entregue mensalmente? Ok, então, se o fecheiro SAFT contiver erros, depende do tipo de erros. Portanto, há um conjunto, e aqui vou começar por falar, portanto, da realidade portuguesa e depois posso falar um bocadinho da realidade mundial. Portanto, há um conjunto de validações que as autoridades e os governos, e em particular o português, faz, digamos assim, à cabeça. No momento em que recebe o fecheiro, ah, garante que um conjunto de regras, vamos chamar-lhe assim, um conjunto de testes são feitos no imediato, e se esses testes não forem, de facto, passados, se não tiver um ok, uma luz verde, digamos assim, desses testes básicos, vamos lhe chamar assim, como seja testes daquilo que é chamado um esquema, portanto, um fecheiro XML tem que cumprir um determinado esquema, aquilo que tipicamente chamamos a lei técnica. Portanto, se não cumprir, por exemplo, que isto quer dizer, por exemplo, uma fatura a seguir ao cabeçalho da fatura tem que ter a linha da fatura, vamos supor que nós enviamos um fecheiro que tem um cabeçalho e não tem a linha, isso é um erro de esquema, isso é automaticamente detectado pela autoridade tributária e o fecheiro não é rejeitado, nem sequer é admitido por parte da autoridade tributária. No entanto, o fecheiro pode conter outro tipo de erros, que esses sim podem ser passados, podem ser recebidos, ou seja, o fecheiro é aceito pela autoridade tributária, mas os erros estão lá e essas divergências serão depois identificadas por outros testes subsequentes em âmbito de inspeção que a autoridade tributária poderá fazer. Do ponto de vista europeu, o cenário acaba por ser parecido ao português, portanto, há um conjunto de testes mais básicos relativamente à estrutura do fecheiro que são feitos à cabeça. Temos países que vão um pouco mais além e validam já e fazem algum cruzamento de informação, e se de facto a informação não estiver consistente, é logo rejeitado. E temos países que são mais permissivos e, portanto, fazem uma validação muito mais básica apenas da estrutura do fecheiro, permitem a sua recepção e deixam depois para o âmbito da inspeção uh, esse, esse, essa análise. Se pensarmos do ponto de vista da empresa, se nós tivermos mais validações à cabeça, estamos depois também mais relaxados no momento da inspeção, porque toda essa análise já foi feita e o fecheiro eventualmente teria sido rejeitado se não estivesse de acordo com o pretendido. Se de facto estivermos perante uma autoridade tributária que é mais relaxada no momento da recepção, também significa que provavelmente estaremos mais expostos ao erro, mas aí já será o erro no âmbito da auditoria e da inspeção, que é sempre tipicamente mais gravoso para a empresa. Relativamente à segunda parte da pergunta, que é se deve ser entregue mensalmente. No caso português, como referi há bocado no slide, sim, temos a obrigação de entrega mensal no portal do e-fatura do SAFT de faturação, mas depois temos também os restante informação, portanto, o SAFT da contabilidade ou o SAFT integrado, que, portanto, tem a informação quer da faturação, quer da contabilidade, tudo junto, que deve ser entregue a pedido de inspeção por parte da autoridade tributária, pode chegar a qualquer momento e sobre qualquer âmbito, e também posteriormente sobre o total do ano da contabilidade que poderá ser enviado anualmente, que neste momento, como vimos pelo Orçamento de Estado, está neste momento proposto que passa a ser a partir referente ao ano fiscal 2026 e passar a ser enviado em 2027. E esse caso será anual. Depois temos aqui outra questão, que é qual a solução de auditoria do fecheiro SAFT. Portanto, aqui há várias soluções de auditoria
no mercado. Nós, enquanto Solves, temos uma solução bastante robusta face àquilo que vemos as outras soluções do mercado também da auditoria, mas de facto há várias soluções no mercado. A nossa temos de facto um grande nível de aceitação por parte das empresas em Portugal e temos efetivamente uma solução de auditoria que depois podemos também entrar em contacto e apresentar a nossa solução em mais detalhe. Temos também aqui outra questão, portanto, a auditoria do SAFT, qual o custo mensal, é, é de fácil implementação. Portanto, aqui já estaremos a entrar em mais detalhe daquilo que seria uma solução de auditoria do fecheiro. Relativamente ao custo, acho que é importante considerar o custo global. Portanto, aqui eu interpreto esta questão não apenas como o custo que uma solução pode ter, mas também o custo, por exemplo, interno dos recursos necessários para a avaliação. Eu acho que, neste caso, há sempre um benefício bastante grande em ter uma solução de auditoria do fecheiro, porque a solução em si já vai trazer um conjunto de testes automáticos e, portanto, poupamos muito tempo versus o processo manual e poupamos ainda mais no que toca a expormos a nossa empresa a um cenário de contingência fiscal. Portanto, se nós de facto auditarmos o fecheiro, reduzimos brutalmente a nossa exposição a um cenário de contingência. Por outro lado, se tivermos uma ferramenta que já está parametrizada com um conjunto de testes e nos dá um elevado nível de confiança, podemos aí sim ter as nossas equipas apenas a verificar o resultado desses testes e se de facto há informação que tem que ser alterada ou corrigida nos nossos sistemas internos das empresas. Relativamente à implementação, de facto, a experiência que temos, quer das nossas ferramentas, mas também de outras do mercado, que tipicamente no cenário de auditoria são de relativamente fácil implementação, sendo que aqui podemos ter um fator adicional que é se quisermos introduzir os nossos próprios testes, e aí podemos ter vamos assim, em termos de linha temporal, um espaço maior para implementarmos aquilo que nós pretendemos que seja testado na nossa informação. Depois temos aqui outra questão, que é se o SAFT substitui a entrega de outras declarações fiscais, como o IVA. Neste momento, não. Neste momento, o SAFT e outros fecheiros de auditoria digital não estão a substituir declarações existentes. Dito isto, é importante perceber, e eu tentei, de facto, também passar um pouco essa noção durante os slides anteriores, é que efetivamente caminhamos para que no futuro possa numa primeira fase, não o substituir, mas ajudar ao pré-preenchimento, portanto, com base em informação já recebida por parte da autoridade tributária, disponibilizar essa informação, disponibilizar aquilo que já detém dentro das suas bases de dados, pré-preenchendo muitas das declarações e, portanto, tirando daqui carga de reporte do lado das empresas. E numa segunda fase, portanto, verificando-se que de facto esta informação já está muito cruzada, muito alinhada e que tipicamente as autoridades e as empresas já não veem divergências entre um reporte e outro, efetivamente começaremos a ver então a substituição dessas declarações por este tipo de ferramentas e aí, de facto, a declaração será apenas eventualmente um pedido de confirmação ou estando muito alinhado até nem isso. Portanto, eu já não vejo aqui mais questões. Vou deixar aqui talvez só mais uns segundos, se alguém tem uma última questão que gostaria de fazer. Entretanto, aqueles que possam estar interessados numa solução de auditoria de fecheiro SAFT, podem entrar em contacto connosco. Podemos apresentar o tipo de soluções que temos neste momento no nosso portfólio e de que forma é que estamos a ajudar as empresas, quer em Portugal, quer no resto do mundo, a cumprir com este tipo de normativos. E pronto, portanto, não vejo aqui mais questões a entrar. Obrigado a todos por este. Chegou só mais uma questão. Já agora aproveito. Como podemos retirar e interpretar a informação do fecheiro XML para tomada de decisão da empresa? Ok. Portanto, aqui, o que é que nós temos?
É uma boa questão. Portanto, sabemos que o fecheiro contém, de facto, praticamente toda ou muita da informação que os nossos sistemas das nossas empresas têm. Por um lado, temos a vertente e a necessidade de fazer auditoria ao fecheiro, que falamos já em mais detalhe, mas este ponto é relevante, que é, ok, mas e se eu quiser utilizar a informação que está no fecheiro, que eu vou enviar a um conjunto de, de stakeholders desta informação, seja a autoridade tributária, por exemplo, banca, gestores de centros comerciais, outras entidades que possam vir a solicitar este nível de informação, como é que eu posso interpretar e fazer com que esta informação sirva de apoio à tomada de decisão? Portanto, estes fecheiros, sendo um formato standard, permite que estas ferramentas que existem no mercado, em particular a que nós também temos, portanto, tratar esta informação de forma automática, porque o fecheiro é igual ou é idêntico em todas as empresas e cumpre um determinado formato e standard, e podemos criar um conjunto de relatórios, dashboards, indicadores de performance, rácios, como referi há bocado no caso de uso, por exemplo, do setor bancário, consegue pegar na informação contabilística da empresa, gerar e inferir as demonstrações financeiras e, com isso, calcular automaticamente toda uma panóplia de rácios financeiros e, com isso, inclusivamente, injetar para o seu modelo de rating a performance da empresa e atribuir de forma automática, apenas com base no fecheiro, esse rating. No caso das empresas, com este tipo de soluções, de facto, podemos apenas o consumo ou com o envio, e apenas com uma análise ao fecheiro XML em si, produzir, portanto, montar todos estes relatórios que sejam interessantes para nós, para o nosso trabalho do dia a dia, e ser esta a nossa fonte de verdade para cálculo de toda a informação que queiramos apresentar, seja ao nível de uma reunião interna, seja ao nível do board. Portanto, se queremos levar informação para o board, porque não ter um conjunto de relatórios, de gráficos, de evolução, de acompanhamento de indicadores de negócio da nossa empresa que venham e que são calculados com base na informação do fecheiro SAFT e que no fundo é a mesma que vamos expor para o mercado. E no fundo é aqui, essa é a solução. Ou seja, um conjunto de soluções tecnológicas que podemos implementar e que, de facto, digamos assim, já de forma standard, nos dão a informação que precisamos. E é um dos casos de uso que nós aqui também dentro da Solves também fazemos e temos, que é a questão de centros comerciais, que de facto é apenas interpretar a informação, não num formato de auditoria, mas num formato de consumo da informação nele contida. O caso dos bancos, que é a interpretação da granularidade e aproveitamento dessa granularidade da informação contabilística para produzir um conjunto de rácios e ratings, portanto, que de facto necessitam de ser alimentados com muito detalhe e, portanto, estas soluções que possuímos não atacam apenas a vertente da auditoria, mas também a vertente de business intelligence em cima destes fecheiros. Pronto, e estamos também aqui no horário, no slot que tínhamos para este webinar. Também já não temos questões, penso que consegui percorrer todas as que surgiram aqui no chat. Portanto, resta-me desejar a todos um ótimo resto de dia. Obrigado por, eh, por participarem. Se, entretanto, vos surgir depois alguma questão, entrem em contacto connosco, teremos todo o gosto em ajudar-vos. E como referi, portanto, também temos, enquanto Solves, temos bastante experiência, já trabalhamos neste segmento há muitos anos, apoiamos quer parte pública, governos e autoridades tributárias nesta temática, quer as empresas. Portanto, qualquer questão, entrem em contacto connosco, temos um conjunto de soluções que vos podem ajudar e facilitar no dia a dia. Obrigado a todos e o resto do dia.